E aí com essa deixa do Fred, eu queria saber assim, será que não precisa de mais apoiadores, né, mais intermediários? Acho que no vídeo o Edu também fala disso, esse intermediário. Será que a gente não precisa mais de apoiadores, Ana? Você que é uma articuladora, fala um pouco da Preta Produções, que faz a Empreende Tiradentes, lá na cidade de Tiradentes, para quem não conhece, Zona Leste de São Paulo. Me fala um pouco desse seu papel de apoiador na Quebrada, ali no seu território. Boa noite a todos, e já vou dizer que estou extremamente nervosa, então provavelmente vou gaguejar. Bom dia. Deixa eu contar um pouco, assim, que porque eu também quero me entender no lugar que eu estou também até hoje aqui. A minha formação em pedagogia, atuei teoricamente como professora, passei pelo equipamento de cultura, que é o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, estava lá como comissionada, saí de lá e pum, estou desempregada, o que eu faço agora? E aí você tem que fazer o corre acontecer, e aí eu fui começar a empreender. Foi uma brincadeira que eu gostei, e algumas pessoas me deram feedback que, olha, acho que você tem tino para de repente fazer uma organização, uma questão de produção. Eu falei, beleza. A partir daí começaram a vir umas coisas assim, Ana, preciso que você organize isso, aquilo, outro, fui fazendo, de repente fiz o Bazar Transformação, 6 empreendedores, a gente gostou do rolê, fez o negócio acontecer, foi bacana. Aí, de repente, vamos falar sobre empreendedorismo? Ana, vem aqui, vem falar sobre empreendedorismo, que você chame uma galera para fazer. Quando eu vi, eu estava com 35 mulheres dentro de uma sala e a gente expondo os nossos produtos lá e fomos falar de empreendedorismo. E aí eu comecei e falei assim, bom, acho que aqui tem um nicho de mercado, vou atuar aqui. E aí, a partir daí, é que começa a dar esse boom de entender a questão da mulher, por que ela empreende, por que ela está na periferia. Para mim é muito nítido que a mulher faz todo o ecossistema econômico de qualquer bairro, de qualquer periferia. É o que eu falei na entrevista para você. A mulher pega, vende, ela faz o bolo do jeito que dá, vende o bolo dela, o dinheiro do bolo vai para o açougue, vai para a padaria, vai para a feira. Então ela mantém todo esse ecossistema lá. A partir daí começaram a ter as pressões, que é uma coisa que eu pensei comigo, como isso incute no periférico. Que é uma fala que alguns lugares falam e tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, você já é formalizado? Toma um pouco de cuidado com algumas falas que vocês falam pra gente lá, porque o que é ser formalizado? Falar pra mim que de repente eu não tenho um CNPJ e não pago uma seguridade social, isso não quer dizer que eu seja formalizado ou não, porque eu continuo pagando meus impostos, eu continuo fazendo o ecossistema acontecer no meu local, então toma um pouco de cuidado com isso. Porque às vezes você faz com que a gente se sinta um nada, e a gente não é um nada. É o tempo todo algumas colocações que são feitas, a maneira de diminuir a gente no que a gente faz. E a gente continua fazendo. Aí em setembro eu tirei o MEI, porque eu queria aprender algumas coisas do MEI, porque é aquilo que eu falei também na entrevista. Olha, seja empreendedor, vai lá, tire seu MEI, como se fosse uma coisa super fácil e simples. Às vezes a pessoa quer tirar um MEI, mas ela não tem a internet. Ela não tem acesso no celular dela. Ela não tem, de repente, como chegar em algum lugar para obter informação. Às vezes você tem um lugar lá que fala que vai te atender, mas é super incipiente o atendimento ou catastrófico, para falar português claro. E aí, de uma certa forma, eu tirei o MEI, e aí as coisas foram acontecendo. Comecei a fazer umas feiras, e aí eu percebi o que eu faço como trabalho é o impacto social. Então eu abri a Preta Produções. A partir da Preta Produções entrou a Empreende Tiradentes, que é um produto da Preta Produções, e eu faço algumas feiras dentro da cidade de Tiradentes. O problema é conseguir fazer as feiras em cidade de Tiradentes. Porque é outra coisa, é muito interessante falar para a gente trabalhar, mas a carga de coisas que a gente vai encontrando no caminho para poder trabalhar, por exemplo, vai fazer uma feira, aonde? Eu tenho Centro de Formação, eu tenho ETEC, eu tenho a Casa de Cultura, eu tenho Centro de Promoção de Igualdade Racial, eu tenho um hospital, ou seja, eu tenho um monte de equipamentos, todos públicos, aonde eu vou vender? Então já começa por aí. Então se a gente começar a prestar atenção em algumas coisas, será que a gente realmente não quer trabalhar? Ou as condições para a gente trabalhar são insalubres? Então é começar a refletir sobre várias questões. De repente a gente tem alguns lugares que nos abrem para de repente trabalhar,
mas nos sabem de maneira também deturpada, na qual não é feita essa escuta que eu falei lá, justamente por isso. Porque já vem como se já soubesse o que a gente precisa, sem saber o que a gente precisa, sem ter conversado com a gente. Não vai adiantar, você vai ter um monte de espectro de